Fala, meus compadres, aqui é o Jefferson, pode me chamar de compadre. E hoje vamos falar de Rui Ferraz Fonte. Quem foi esse homem? Ele foi um delegado considerado um dos principais inimigos do primeiro comando da capital, que foi recentemente executado. E o que a gente pode observar em cima disso, né? Toda vez que você tem uma execução, essa execução é um recado, né? E esse recado, no caso, principalmente está sendo para o Estado, né? Que tipo assim, você pode, enquanto você estiver aí dentro do Estado, ter os equipamentos para se proteger de nós, mas quando você sair, for viver os seus melhores anos, nós pegamos você. Vai ter gente que vai falar que o cara tinha coisa errada envolvida no porto, mas até agora não foi provado nada. Mas então, continuando com a linha de raciocínio, né? Esse homem até agora não é provado que foi o primeiro comando. Tem-se a hipótese que foi, e também existe uma espécie de um pensamento que possa ser como uma espécie de demonstração de força após a Operação Carbono Secreto, que o comando está tentando demonstrar isso daí, para mostrar que um recado para essas outras pessoas que fazem essas investigações, né? E o que a gente pode refletir sobre isso? Como o Estado brasileiro ele é fraco em proteger os seus trabalhadores, as pessoas que defendem o Estado em si aqui. No caso, uma pessoa que nem ele deveria ter proteção pelo resto da sua vida, para ele e para sua família, né? E o Estado deixa debilitado e deixa essa pessoa ser alcançada pelo crime. Então, isso transmite uma mensagem de que as pessoas estão sozinhas, que o Estado não ampara elas. E isso pode desincentivar que quem está lá no momento agora queira fazer a sua parte de combater o crime. E uma coisa muito importante, né? Que ano que vem a gente tem eleições, né? Aqui no Brasil. E a parte da segurança vai ser um tema muito citado nas eleições, provavelmente, né? Como a pauta do roubo de celular, né? O celular ele já é visto hoje em dia como uma parte do nosso próprio corpo. Uma pessoa quando perde o seu celular, ela fica desconectada muitas vezes com seus familiares, que é o seu único meio de conexão com essas pessoas e com o mundo. E nisso, a gente vai ver muitas propostas do governo e nós vamos ter que saber avaliar quem está trazendo propostas realmente verdadeiras que vão ter um efetivo para que solucione os problemas do nosso país, né? E então, a morte do Rui Ferraz traz para a gente um sinal de alerta para a gente saber em quem a gente vai votar, para que a gente vá lá, estude as propostas da pessoa que está sendo apresentada, se tem viabilidade, o que pode ser, se pode ser aplicado, porque a proposta pode ser muito boa, mas ela vai ficar muito cara para a realidade atual do Brasil. Então, não será aplicado, provavelmente. E também a gente tem que votar em pessoas de ideologia, pessoas que querem fazer esse combate ao crime. E não só um combate ao crime, porque não adianta nada você combater se você não vai trazer instruções, se você não vai capacitar essa pessoa para que essa pessoa não volte ao crime, ter essa reintegração, também tem que ter a punição. Você trazer projetos muito simples, que nem o MBL apresenta, né? Que é o bandeira, quartel e escola. Eles têm um projeto para poder acabar com essa questão do recrutamento, né? E de novo falar que a gente tem que valorizar mais os nossos profissionais da segurança, né? Os policiais, os investigadores, porque eles fazem um bom serviço aqui no Brasil. Um próprio exemplo é a Operação Carbono Secreto, que já vem sendo investigada pelo menos desde 2023 ou antes, né? Que estão nessas observações. E por que eles não executam com mais rapidez isso? Porque o nosso Estado é muito burocrático. Tem que ter uma reforma muito grande das nossas leis e diretrizes. E como que isso acontece? A gente elegendo pessoas que realmente, de fato, tenham interesse em fazer isso. Então a gente tem que ficar com essa reflexão sobre essa política interna do nosso país, né? Essa política nacional, da importância dessa valorização. Outra coisa que também não adianta só a gente valorizar mais esses profissionais se a gente deixa nossas fronteiras desprotegidas por onde que entra todas as substâncias ilícitas. Então, pela acho que enésima vez nesse vídeo eu falo, pense bem ano que vem em quem você vai votar. E só fazendo um adendo, veja se o deputado que você vai votar, ele não foi a favor da PEC da blindagem esse ano. Se ele for, automaticamente não vote nele.
Esse é um tema muito importante que a gente tem que combater. E já digo antes, o Nicolas Ferreira foi um dos deputados que está defendendo muito a PEC da blindagem. Mas eu quero agradecer você que ficou aqui assistindo o vídeo, desejar a você um forte abraço, pedir para que você nos acompanhe nas nossas outras iniciativas da casa, o podcast Prosa de Compadre, o Além da Quimera e o Projeto Malaquias. Desejar um forte abraço e até mais.